Posso clamar pela fé, posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora e leva até você uma palavra de fé, esperança e amor. Muitas vezes nós começamos um dia bastante indecisos. Indecisos porque a nossa alma está angustiada, porque nós temos decisões importantes a tomar, porque nós precisamos dar uma resposta e essa resposta é definitiva. Ela pode nos levar a crescer no nosso trabalho ou pode nos levar até ser demitido. Quantas vezes você sai da sua casa assim, totalmente sem saber como lhe será o dia? Quais serão as respostas que você terá que dar hoje? Mas a palavra do Senhor, ela vem trazer um alívio para você. Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós podemos estar cansados, sobrecarregados, angustiados, indecisos, mas se nós temos o Senhor Deus como nosso pastor, certamente Ele nos trará um refrigério à nossa alma. Quando a paz vem do Senhor, é inexplicável. Nós que andamos outrora angustiados, sendo liberada a paz de Deus sobre a nossa vida, o nosso coração fica totalmente tranquilo. Tranquilo porque nós sabemos, Senhor, Tu vai me guiar pelos caminhos da justiça, por amor do Seu nome. Aqueles que amam a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que vivem em obediência a Deus, podem tranquilizar os corações, porque o Senhor Deus cuida dos seus caminhos. Ele direciona você para onde está a vitória. Eu queria falar para você nesta manhã. Você está começando esse dia. Talvez tenha uma decisão importante a tomar. Dobre seus joelhos antes de sair. Clame a Deus. Converse como você conversa com um pai. Senhor Deus, a minha alma está aflita. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e a minha alma receberá o refrigério dos céus. Então agora eu descanso em Ti, meu Deus, e vou partir para o meu trabalho confiante de que a direção é Tua sobre a minha vida. Você terá um dia abençoado, você terá um regresso para o seu lar abençoado, porque você tem Deus como seu pastor. Que Deus te abençoe, que você realmente experimente as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Eu quero conversar hoje com um jovem que tomou decisões sem consultar a Deus, por isso passa por grandes aflições. Este jovem se chama Thales. Vamos conversar com ele. Posso clamar pela fé, posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Thales Henrique Ferreira. Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Amém, obrigado pelo convite. Amém. Thales, sua vida foi uma vida muito difícil, né? A sua família veio morar aqui em Poços de Machado e a sua mãe engravidou na adolescência. Como é que foi isso, Thales? Então, pelos relatos que minha família me contou, né, pastor, eles vieram de Machado jovens, a minha avó, né, veio com 7 crianças jovens, e na adolescência, sem nenhuma estrutura, sem também ter casa para morar, e na adolescência, a minha mãe, ela, nesses namoros que tem passageiros, ela acabou por engravidar, e na realidade, no caso, meu pai, ele acabou que não quis assumir a responsabilidade e fugiu. E a minha mãe teve que assumir a bronca sozinha, né? Eu já trabalhava de doméstico, já teve que trabalhar em 2, 3 serviços, juntamente ela, minha avó, para poder me sustentar. Porque a sua avó não era uma pessoa de condições financeiras grandes também? Não, minha avó, para a vida toda dela, ela trabalhou de cozinheira em hotéis, em casa de famílias. E muitas das vezes eu lembro da minha infância que a gente ficava em casa, esperando a minha avó retornar, que ela trazia, não os restos, mas o que sobrava do restaurante para a gente poder nos alimentar. Então a gente ficava o dia todo em casa, sem comida, aguardando o momento dela chegar 8, 9 horas, 10 horas da noite com o mantimento para a gente trazer, até trazendo aqui num saquinho de arroz, né, mantimento para a gente trazer pedaço de pizza, macarronada, né? Então, mas pela infância era um momento também, porque era uma alegria mesmo quando a gente via nossa avó chegando em casa com mantimento, desde os filhos da minha avó, como eu e os meus primos também,
que estavam ali aguardando ela chegar, era um momento de muita alegria, porque a gente ia comer, né? Verdade. Ao mesmo tempo que isso traz uma certa dor, traz também uma alegria de ver uma avó tão dedicada, batalhadora, porque criar 7 crianças em Poços de Caldas, né? Como a sua mãe mais 6, não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Mas graças a Deus eu creio que era um propósito de Deus, porque Deus honrou minha avó, deu condições para ela cuidar sozinha dos seus 7 filhos. E hoje os 7 filhos são casados, todos têm sua casa para morar, todos estão estruturados, têm emprego, né? E então eu louvo a Deus por isso. Amém. Agora, quando você nasceu, a sua mãe, então, porventura também, ela vinha de uma situação de pobreza, né, financeira. E quando foi para você sair do hospital, você não tinha um enxoval, você não tinha, assim, nada preparado para esse momento, né? Não foi igual hoje, nos dias de hoje, que uma mulher fica grávida, vai ou com o marido, ou com o esposo, ou com os familiares numa loja, comprar enxoval para a criança. No meu caso, não foi assim. Eu lembro que, pela minha mãe me contar que a minha primeira roupa, minha primeira veste foi o lençol da cama, onde ela estava deitada, que eu vi embrulhado. E depois daí foi só através de doações mesmo, né, que eu consegui ter um enxoval. Eu vejo muito hoje, até mesmo no seio da igreja evangélica, as crianças exigindo condições dos seus pais, exigindo aparelhos domésticos, celulares maiores, mais potentes, tablets. Será que não está faltando alguma coisa no meio da igreja? Humildade, reconhecimento, amor dos filhos para com os pais, porque muitas vezes eles colocam os pais na parede, e o pai, para não ver um filho chorando, ainda acaba entrando numa dívida, não é verdade? Fazendo algum tipo de sacrifício, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Exatamente. E muitas das vezes, nesse momento, o filho acaba por não honrar. Porque você falou, acaba colocando os pais na parede, né? E o pai ali, ele acaba se endividando, acaba talvez trabalhando até dobrado ou a mais do esperado, do desejado, para poder suprir a necessidade do filho. E quando ele trabalha dobrado, ele passa a não ser mais um pai presente dentro da casa, uma mãe presente dentro da casa, e acaba ficando aquela lacuna, não é verdade ou não? Por exemplo, um lar evangélico, a mãe ela vai ler uma passagem da Bíblia ali do lado da cama do filho, ela vai cantar, ela vai fazer um culto doméstico, ela vai alicerçar o seu filho, porque a palavra de Deus diz que a gente anda com o filho no caminho do Senhor, e quando ele for velho, né, ele não vai se desviar, né? Mas para isso tem que estar junto, né? Hoje há muitos pais trabalhando muito e os filhos ficando sozinhos. O que o senhor acha disso? Eu penso o porquê também eu tento entender o lado dos pais trabalhando muito, deixando os filhos sozinhos. É porque muitas das vezes os pais, eles não querem deixar o filho passar aquilo que ele passou no passado. Talvez, né, um certo sofrimento, alguma vontade de ter algo, de criar algo e não ter. E talvez o pai coloque na cabeça, não, o que eu não tive, meu filho vai ter. Isso também talvez é um pensamento que talvez com um pouco, não sei se seja errôneo. Por isso, porque para ele trabalhar em dobro, se desdobrar, virar em 2, em 3, em 4, se multiplicar, ele acaba tendo a ausência da educação do filho, não é presente. Ele não consegue encontrar o equilíbrio Não consegue bíblico, colocar o equilíbrio bíblico, que é onde fala que a gente tem que ensinar os filhos o caminho que eles se devem andar, né? Agora, quando você foi crescendo, você se tornou um adolescente, aí você queria mais liberdade, já estava naquela idade de rebeldia, e coincidiu que a sua mãe foi tentar a vida em outro país. Como é que foi essa parte da sua vida? Então, a minha mãe, acho que no ano de 99, 98, ela foi para a Itália, né? Eu lembro disso como se fosse hoje. Ela foi para a Itália, ela acordou de madrugada, me deu um beijo, se despediu de mim. Nós morávamos na casa da minha avó. E eu lembro que ela também foi sem R$1 no bolso, né? Ela trabalhava na época num posto de gasolina, como ela frentista. Ela foi sem R$1 no bolso. Chegou lá, morou na rua, passou fome, passou necessidade também. E aqui no Brasil, o pessoal, aqui na nossa região, o pessoal apanha café, né? Que é o natural da nossa região. Lá na Itália é a uva, que é o cultivo principal.
ela teve que apanhar a uva. Mas lá eu fui fazendo amizade, conhecendo, depois começou a trabalhar, aí foi onde começou a estruturar novamente, né? E você continua aqui, mas sem Jesus, sem buscar Deus? Continuei aqui sem Jesus, trabalhava, já, eu graças a Deus, desde os 14 anos eu tenho a carteira registrada, graças a Deus. E eu estava totalmente dependente, né? O que eu queria fazer eu fazia, onde eu queria ir eu ia, o que eu queria comer eu comia. Chegava a hora que quisesse em casa? Chegava a hora que eu quisesse em casa, não dava mais satisfação para ninguém. Sua avó poderia ter passado um pouco de aflição nesse tempo, né? Passava aflição, mas vó, a gente sabe, é fácil enrolar e enganar, né? Porque a vó, ela... Coração de vó, ele é coração muito... de vó, então ela inventava uma mentirinha aqui, uma desculpinha ali, ela sempre acabava acatando e aceitando. E ficando do nosso lado, né? É verdade. Agora, você recebeu alguns convites nesse tempo para ir a uma igreja, para buscar vários Deus? Convites, vários. Você também participou de um movimento da Igreja Católica nesse tempo? Participava quando chegou aqui a renovação carismática. Eu lembro que eu e mais 2 amigos meus, nós íamos de segunda, quarta e sexta. Eu lembro que um dia da semana era na Matriz, outro dia da semana era no Dom Bosco, outra época era no Santo Rosário, então a gente íamos sempre, né? Porque era gostoso. Mas ia sair do lado do jeito que entrou? Saíamos não queria vazios. Dar atenção à palavra de Deus, não queria nada disso? Não, nós íamos mesmo mais por causa do louvor, de conhecer novas pessoas, garotas, meninas, de paquerar, né? A verdade, a flor de verdade é essa. Mas com o intuito de adorar a Deus 100%, não. Não. Agora, você também participou de alguns cultos evangélicos nesse tempo? Participei, comecei a conhecer, no caso, onde comecei a conhecer a Jesus, realmente, como ele é, na igreja evangélica do Quadrangular. Né? Comecei a conhecer Jesus ali eu vi que era uma coisa boa, algo novo, e que realmente Jesus poderia mudar a minha situação. Aquele vazio que não estava preenchido em mim, Jesus poderia preencher. E isso se tornou mais forte? Houve um encontro ou ainda não? Não houve encontro certeiro. Não se tornou mais forte porque eu não abandonei as coisas mudando, os meus costumes mudando. Então quer dizer que você tinha uma vida dupla, dentro da igreja e no mundo. Você queria agradar os dois e queria ter os dois tesouros no seu coração. Na verdade, eu ia mais para a igreja para agradar minha família. Na verdade, no caso, minha avó, eu ia mais para agradar ela. Porque eu falava, vou pegar, dava dinheiro, sabe que eu ficava sair da igreja e ir pra balada. Ficava muito alegre, né? Ficava alegre, dava dinheiro, eu falava, me dá dinheiro pra comprar um lanche, mas na verdade não era lanche, era bebida, era alguma outra coisa nesse sentido. E hoje há muitas pessoas que estavam como a vida do Thales. Iam à igreja, da igreja para o baile, da igreja para alguma balada. E você nunca terá um encontro com Jesus nessas condições. Jesus, ele te quer com exclusividade, somente para ele. Thales, você conhece então a sua esposa, vocês namoram um período, Isso. Depois vocês se separam por um período, voltam, até que se casam. Exatamente. Você tinha emprego, né? Trabalhava numa empresa grande aqui, trabalhava numa empresa com estrutura, ela também tinha seu emprego. Vocês começaram a buscar a Deus, mas sem consultar a Deus, vocês tomaram uma decisão. Que decisão foi essa? Então, pelo fato da minha mãe já estar morando na Europa, ter morado na Europa, a gente tomou a decisão de ir morar na Europa também, no caso Bélgica, porque minha mãe estava lá, a gente fomos para lá, para a Bélgica. Casamos, após 8 meses de casado, isso foi em 2007, casamos em 2007, em janeiro de 2008, abandonamos emprego, abandonamos família. E trabalho que tinha na igreja? Trabalho que tinha na igreja, responsabilidade com os jovens, com Nessa louvor. época você já estava entrosado com os jovens? Já estava, e até muito entrosado. E pedi permissão para o pastor, né? Mas a permissão foi daquele jeito, né? Tô indo. Tô indo. Já cheguei e falei assim, já mostrei as passagens, tô indo embora. Não foi assim, pastor, tchau, vem orar comigo, vamos buscar Deus. Não pedi nenhuma orientação. Igual a palavra diz em 1 Pedro 5, a gente tem que lançar nossas ansiedades em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. E a gente não lançou a ansiedade, a gente lançou essa ansiedade de nós mesmos, no outro. Na expectativa do mundo, na expectativa de ter um conforto melhor, de ter como eu falo, uma vida melhor. Uma vida melhor, uma perspectiva de vida melhor, né? Chegando lá, não foi nada daquilo que te apresentaram. Não foi nada esperado. Não por causa de Deus, mas por causa da nossa decisão errônea de não procurar os dizeres. As pessoas pensam, eu vou para um país do primeiro mundo, eu vou para uma situação diferente, um continente realmente avançado, e chegou lá, você não conseguiu nenhum trabalho? Eu não conseguia trabalho, porque eu estava sem documentação, não só simplesmente pelo fato de minha mãe estar lá, ter documento,
Só que na época eu já era maior de 21 anos, então eu não teria como ser participativo do documento dela, por eu ser maior de 21 anos na época. Aí então ali foi tudo por água abaixo. Procuramos ajuda desde o consulado brasileiro, o consulado belga também, para poder pegar informações e todo mundo voltou às costas? Todo mundo virou as costas. Você ficou 11 meses lá? 11 meses e todos... Sem trabalhar, muito pouco, né? Algum serviço só? Eu fiz um outro serviço paralelo, mais por indicação, de eu acabava conhecendo algum conhecido na rua, algum brasileiro, que talvez passava, talvez me dava teu telefone, que eu vou te indicar para tal pessoa, se ela precisar, ela te liga. E assim foi, só que em 11 meses, eu acho que eu trabalhei um mês, juntando tudo, foi muito. Foi uma humilhação? Humilhante, porque eu via minha esposa com vontade de comer alguma coisa, de comprar uma roupa, até mesmo cortar o cabelo. Ela ficou lá 11 meses, o cabelo dela tá quase chegando no pé, na canela, porque não tinha nem condições de cortar o cabelo. Foi uma situação desagradável. Desagradável. Vocês voltam para o país? Aí foi lá onde ela... Piores do que foram? Foi pior, porque para ir a gente também desfizemos nosso carro, para a gente ir para a Europa. E ali acabou acabando todas as nossas economias, em um período de 3, 4 meses acabou todas as nossas economias. Engravidou lá, ela engravidou lá, e com 7 meses eu falei assim, vamos voltar para o Brasil, porque querendo lá não, tem nossa família lá, eles vão nos acudir aqui, a gente está sozinho. Voltaram? Voltamos para o Brasil. Ainda ali meio que afastado do Senhor Jesus. Frustrados. Decepcionados. Demorou mais ou menos uns 3 anos para que vocês voltassem para o Senhor Jesus? Quanto tempo? Então a gente voltamos para o Brasil, ficamos aqui uns de 3 a 4, acho que uns 7 meses. Ficamos indo na igreja daquele jeito, ia um culto, faltava outro culto, mas por causa das frustrações mesmo. Aí depois que acabou de parar de ir de vez. Aí ficamos praticamente até agosto do ano passado agora, que a gente, pela misericórdia de Deus, Ele ainda nos deu Deus uma nova chance, nos resgatou. Deus te amou mesmo assim que você não ouviu, mesmo que você não o consultou, e hoje você, sua esposa e o herdeiro, a herança, estão na presença do Senhor. Estamos na presença do Senhor, estamos lá como obreiros. Então, para a gente deixar uma mensagem aqui, não vale a pena não consultar a Deus, não buscar a Deus e afastar-se do Senhor. Não vale a pena? Não vale a pena, em hipótese nenhuma, não vale a pena. Então, que conselho você deixa para quem afastou do Senhor? Hoje é dia de reconciliação? Hoje é dia de reconciliação. O conselho que eu posso deixar para quem está nos vendo, né, nos assistindo agora é a palavra que está em Isaías 49:15, que por acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus, Ele nunca se esquece do seu filho, Ele nunca se esquece de ver, Ele tem o teu nome gravado na palma de suas mãos, ou seja, você é uma pessoa especial, você é uma raridade para Deus. Então, se você está também por tomar uma decisão, está atrás de um sonho seu e não está na direção de Deus, ore mais um pouco, espere a direção de Deus. A palavra também fala em Eclesiastes que tudo tem um tempo para Deus. Então espere o tempo de Deus, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Queria te agradecer, meu irmão Thales, que Deus te abençoe, obrigado. Que Deus prospere principalmente a sua vida espiritual e de toda a sua família. Amém. Que fique com Deus. Amém. Obrigado. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 1 minuto. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida hoje. Para você que tem sofrido ameaças, para você que tem sofrido confrontos, quando as pessoas te colocam contra a parede e que você olha para a sua força e essa força é pequena. Eu quero trazer uma palavra de esperança para vocês, famílias, que têm passado momentos difíceis de turbulência,
momentos onde as esperanças se vão, onde o mundo diz não há nenhuma possibilidade para você, há uma palavra para você. Segundo a Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 3, diz a palavra do Senhor: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante do poder para as nossas vidas, a única verdade. Em nome do teu Filho amado Jesus, abençoa a minha vida, porque eu vou pronunciar de algo perfeito, sendo eu pecador. E abençoa também esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela possa ser tomada pelo poder da sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Josafá passa uma situação muito difícil. Reinos mais fortes do que ele, mais numerosos, cercam Jerusalém, cercam o reino ali de Josafá, e eram inimigos de Deus, os filhos de Amon. Eles reuniram os filhos de Moabe, todos eles para exterminar Josafá. Josafá, quando recebe essa notícia, ele tem a primeira situação na vida dele. Diz a palavra que Josafá teve medo. Josafá teve medo. Muitas pessoas acham que um cristão não tem medo. Olha, nós somos fracos, nós somos dependentes da misericórdia do Senhor, mas o nosso corpo, ele é limitadíssimo. Muitas vezes nós passamos por situações de medo, e esse medo, ele não pode progredir, ele não pode nos paralisar. Há pessoas que ficam com medo e ficam paralisadas por esse medo. E esse medo, então, as impede de continuar agindo. Josafá teve a primeira sensação, medo. Mas Josafá não parou por aí. Josafá deu um passo de fé. Ele buscou forças para fazer algo que realmente poderia mudar a sua situação. Diz a palavra do Senhor: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Interessante essa palavra. O medo poderia ocasionar a sua derrota, porque não haveria atitude nenhuma, não haveria defesa nenhuma, seria ali o decreto. Mas ele fez o que nós precisamos fazer diante de uma situação difícil. Talvez você esteja passando por essa situação de dificuldade, talvez as lutas suas são tão grandes que você está desanimado agora de continuar lutando. Há situações nas nossas vidas que fogem do nosso controle. Esta fugiu do controle de Josafá. Sabe o que ele fez? Ele buscou quem era maior do que ele, quem tinha poder realmente, quem poderia mudar toda e qualquer situação. Ele se pôs a buscar a Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus nos acuda numa situação de dificuldade, mas não temos relacionamento com Deus, não temos obediência para com Deus, não amamos a sua palavra, não frequentamos os locais de culto, de adoração. Nós não temos nada com Deus, só nos lembramos de Deus na hora da luta. Isto pode estar acontecendo com você hoje. Você não tem buscado a Deus, mas hoje você está diante de uma situação difícil e quer buscar a Deus. Não é tarde. Comece então hoje. Diante desta situação de desespero, comece a buscar a Deus. Pelo amor e pela misericórdia que Ele tem, Ele não vai te cobrar. Ele não vai virar para você e falar: olha, você nunca me buscou, agora eu não vou te ouvir.
Ele tem compaixão, Ele sofre junto com você, Ele tem amor pela sua vida, porque Ele te formou, e Ele não vai jogar na sua cara, olha, eu não quero saber de você. Ele vai ouvir a tua oração, Ele não vai rejeitar a tua prece. E Josafá fez isso. Josafá já era um homem temente a Deus, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum. E o jejum não é uma troca com Deus. Olha, Senhor, eu vou ficar sem comer, aí o Senhor vai me dar a bênção. Não. O jejum é para matar a carne. É para dizer, olha, sem o pão desta terra eu vivo, mas sem o pão que desce do céu eu não consigo viver. E ele se pôs a buscar, a jejuar. Olha que maravilha isso. E ele convidou mais pessoas para buscar ao Senhor. Muitas vezes você se sente sozinho, você se sente desesperado. Procure uma pessoa que tenha Jesus como único Salvador. Não vá tomar conselho com o ímpio. A palavra de Deus, ela condena essa atitude. Salmo 1. Não tome conselho com o ímpio. Ímpio é aquele que não tem o seu pecado perdoado, é aquele que não ama Deus, é aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo. Não busque conselho ali. Você pode ter na sua família alguém que ama Deus, que tem reverência para com o nome de Deus. Vá buscar junto com essa pessoa. Convide algumas pessoas que são cristãos verdadeiros para orar na sua casa. Você pode, aqui no vídeo aparece o meu telefone, eu te dou a liberdade para você me ligar, para a gente orar junto, para a gente compartilhar experiências. Nós podemos fazer isso. E Josafá fez isso. Judá se congregou, Judá se uniu na causa. Quando nós estamos sozinhos em uma causa, nós nos tornamos mais frágeis. Até para orar, quando nós temos alguns irmãos animados, ele fala, olha, às vezes a gente desanima, ele fala, vamos continuar orando, não conseguimos a vitória nesse dia, não conseguimos nesse mês, nesse ano, mas vamos perseverar, nós não podemos desistir. E é isso que faz o congregar. Um aquece o outro, um ajuda o outro a insistir na oração, a buscar a Deus. E diz a palavra que ele reconhece ali publicamente, Deus, és tu o Deus dos céus, o Deus que está nos céus e que coordena todas as coisas. O nosso Deus é tão poderoso que da sua palavra tudo foi criado. Ele chama à existência aquilo que não existe. Ele não precisa de nada para ser transformado em outra coisa. Basta a sua palavra e isto acontece, e isto vem a existir. És tu o Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Interessante isso. Ele viu que 2 reis ali, 2 reinados vinham contra ele. Ele falou, olha, tu tem poder sobre todos, o meu e esses outros. E eu coloco a minha causa no teu altar, porque tu és o Deus do poder. E ele termina dizendo, na tua mão está a força. Quantas vezes nós queremos lutar uma luta com as nossas próprias forças? A gente até começa, né? Acha que não precisa do irmão que está ao nosso lado, acha que não precisa de ninguém, mas quando nós estamos no meio da batalha, a gente vê que as nossas forças se vão, são poucas. Muitas vezes a gente desiste já no começo da batalha, por quê? É muita pressão, é muita luta, somos pequenos, somos frágeis. A palavra de Deus diz, tu és o Deus da força e do poder. Nós não temos poder nem para fazer chover. Com toda a tecnologia, temos passado uma seca difícil, agora começaram algumas chuvas, glórias a Deus, mas só Deus tem autoridade sobre a natureza. Pensa bem, se Deus voltar o rosto de nós, nós vamos morrer desesperados e falidos. Deus tem todo o poder, e Ele quer liberar sobre a sua vida esse poder. E não há quem te possa resistir. Quantas vezes nós achamos que somos uma boa resistência, que as pessoas vão esbarrar em nós e vão parar. Quando nós estamos no meio da luta, a gente vê que nós não podemos nada, não somos nada. Muito pelo contrário, todos podem nos resistir, mas não o nosso Deus não. Não há quem possa resisti-lo, não há quem possa enfrentá-lo, não há quem possa ir para uma batalha contra o Senhor e sair vitorioso. Então esse Deus que eu preciso chamar, preciso suplicar,
para tomar a minha causa nas suas mãos. Josafá teve a decisão certa, não se paralisou com medo, mas se pôs a buscar o Senhor. E eu quero dizer para você essa manhã, você tem buscado a Deus? Você tem amado o Senhor? Você tem caminhado em santidade? Porque Deus tem resposta para a tua vida, Deus tem bênção para a tua família. E é interessante nesta guerra aqui, Deus manda uma resposta para ele. Você não vai precisar lutar, você não vai precisar disparar um arco. Esta batalha é minha. O próprio Deus, o próprio dono do poder, da glória, ele está agora falando: Josafá, eu comprei essa guerra, esta peleja agora é minha, você vai ficar de lado e eu vou te dar a vitória. Você que há pouco instante achava que estava perdido tudo, estava derrotado, quando você começou a me buscar, quando o povo se reuniu e reconheceu o meu poder, eu resolvo agora, por minha soberania, derramar a vitória sobre esta nação. Talvez seja isso que você busca. E Deus pode liberar sobre a sua vida esta vitória. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque o teu poder pode ser liberado sobre esta vida. Libera hoje sobre esta vida salvação, reconstrução. Aviva esta pessoa, para que ela possa, como Josafá, reconhecer que no Senhor há o poder. Alivia essa causa, dá vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Posso clamar pela fé, posso enxergar